Boa noite aos nossos amigos e ouvintes do Reflexões. Aqui estamos, mais uma vez, para conversarmos nesse nosso bate-papo que vai das 22h30 às 23h30. O que é esse papo? Esse papo são reflexões que fazemos, conversando com aqueles que nos dão a sua atenção nesse horário, aqueles que nos honram escutando, vendo o que nós achamos que devemos conversar. Nos pautamos, em primeiro lugar, pelas datas históricas. E às vezes vamos sendo atropelados porque o assunto vai se estendendo e, obviamente, nós ficamos sem poder conversar. Uma horinha, o tempo vai rápido e a gente não tem a chance, às vezes, de expor o que nós achamos, como nós observamos. E nos pautamos também nas opiniões dos ouvintes, claro. Aqueles que nos estão vendo, que nos dão a honra da sua atenção. Isso aí não tem dúvida que é o que nós fazemos. Aqui não tem doutores, tem sábios. Aqui tem dois seres com nível superior, professores, que trocam ideias sobre determinados assuntos. Só isso. Essas ideias, é óbvio, são controversas e as pessoas podem ter opinião contrária sempre. Mas nós vamos aqui tocando o nosso barco, procurando ajudar a nossa sociedade nesse período dificílimo que nós estamos atravessando. Nesse período de pandemia, que graças a Deus não tem aumentado, mas já está num patamar altamente preocupante. Estamos assustados com os números e oramos sempre e auxiliamos com os que estão próximos a nós, recomendando a questão de uso de máscara, etc., a questão do uso do álcool gel, do desinfetante. Tudo isso nós fazemos diuturnamente com aqueles mais próximos a nós. Não se acomodem, não achem que está tudo certo, porque na realidade não está. A situação ainda é preocupante. De forma que, por favor, vocês prestem atenção, fiquem juntos com a gente e não esmoreçam. Vou repetir, não esmoreçam. Continuem vigilantes. Quando eu servia na Vila Militar, eu fiz estágio ali depois do CPOR na Vila Militar, e havia uma frase interessantíssima ali na escola de paraquedistas, que a gente, quando ia para Marechal Hermes, visualizava muito bem. Não sei se ainda lá está, mas é uma frase importantíssima, e ela nos dizia: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Vou repetir. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Quando nós vamos para o lado religioso, nós vamos encontrar o orai e vigiai. Não é orai ou vigiai, é orai e vigiai.
Quer dizer, a vigília tem que ser constante para que nós possamos continuar nesse caminhar. Eu encontrava com um jovem ali que tomava conta do estacionamento do Alemão. Ele disse: eu fiquei 3 meses em casa, mas agora que já está tudo mais calmo, eu voltei. Eu digo: mas quem disse ao senhor que está tudo mais calmo? Não, eu já tenho vivência bastante. Eu disse: desculpe perguntar, qual a sua idade? E ele me respondeu, isso agora às 8h30, 9 horas da noite. Ele disse: eu estou com 69 anos. Eu digo: então escute um mais velho que eu estou com 71. Sou mais velho que o senhor. Escute a voz do mais velho, não tem nada disso. O senhor veja aí, aqui tem álcool gel, volta e meia o senhor vai lá, quando receber o dinheirinho que bota no bolso, não tire a sua máscara. A vigilância continua do mesmo jeito. Não esmoreceu nada. Por favor, meu amigo, escute o mais velho, hein? Aí ele ficou rindo muito. Não, o senhor não tem 71. Eu digo: quer? Eu mostro o documento, pô. Então, essa vigilância eu peço que todos recomendem aos seus amigos. A turma começa a acostumar e começa a achar que já está tudo normal. Não está. Vamos escutar o nosso querido Ronaldo dando o seu boa noite para nós. Está aí chegando o nosso... Tudo bem, grande Ronaldo? Muita paz a todos, saúde, mais uma vez, gratidão por nos oportunizarmos, estarmos aqui com todos vocês. Nosso carinho. Eu quero pedir um grande favor. Essa observação que está muito interessante, essa sua observação aí, Paulinho. Eu gostaria de só saindo um pouquinho do assunto. Não esqueçam de compartilhar a nossa transmissão ao vivo. Compartilhem, por favor. Não esqueçam de pedir o cadastramento lá no YouTube. Eu hoje tive uma alegria enorme. Eu peguei a nossa conversa de ontem, não é só passar para o YouTube, eu tenho que transformar em MP4, aí eu uso um programa, transformo em MP4, depois de transformá-lo, aí sim eu posso publicá-lo no YouTube. Quer dizer, o vídeo que roda no Facebook não é o vídeo que roda no YouTube. Nós temos que fazer essa... Dá trabalho, não pense que é brincadeira não, que não é não. Mas a gente vai fazendo, e gostamos de fazer. Postei e em pouco tempo eu já possuía 6 visualizações. Postei acho que 1h da tarde ou 2h da tarde. Então, o público com essa nossa compartilha, coloca, tira do YouTube, põe do grupo tal, esse trabalho vai fazendo com que as pessoas nos escutem. E, obviamente, o reflexo lá na página é imediato. Hoje eu tive uma curtida na nossa conversa de ontem da professora Sueli Miguel Labuto, filha de maçons, foi morar em Teresópolis, onde criou as suas filhas com seu marido, ambos professores, e tive a honra de ter a Sueli como diretora do Colégio Leopoldo. Foi uma vir para cá como diretora técnica, como nós sempre chamamos, a direção técnica, e ela mandou lá uma mensagem gostosa para nós. Estou aqui em Teresópolis, mas estou de olho, hein? Ela que foi secretária lá da Fundação Educacional Serra dos Órgãos, mandou esse abraço gostoso para nós. Obrigado, Sueli, você é ímpar. Você é um ícone sem similar. Um grande abraço. Uma honra ter trabalhado com você, tê-la como amiga e, principalmente, podermos compartilhar ideias, volta e meia. É um privilégio, tá?
É difícil, né, Ronaldo? Mas a gente vai tendo esses privilégios na nossa vida. Muito bem, deixa eu ver aqui, só antes de entrar em alguns assuntos de hoje, eu queria conversar com vocês, verificando aqueles que já chegaram, porque hoje nós temos assunto bastante, tá? Por favor. Assuntos bastantes. Olha o plural aí do bastante. Isso é uma coisa que depois a gente tem que conversar da nossa língua portuguesa. Essa nossa língua portuguesa não é mole, não. Está sempre dando uma pernada na gente. Mas aqui estamos já com a Ana Seixas. Nossa! Ana Seixas já está conosco. A nossa Elaine Rocha dando o seu boa noite para nós. Muito obrigado pelo seu boa noite, Elaine. Deixa eu curtir aqui logo o seu boa noite. Moura Smith, boa noite, professor. Muito obrigado, Moura, pela chegada. Cláudio Gomes de Barros, é uma honra tê-lo conosco. Boa noite, mestre. Boa noite, Cláudio. Geraldo dos Santos, uma honra tê-lo sempre conosco. Gabriel Batalha está aí firme. Adriana Anselmo. Lídia Salles, professora Lídia, quanta honra em tê-la conosco. Ana Paula, Marco Antônio Barros Dias, também nosso vizinho aqui, um grande abraço, Marquinhos. Nós chamávamos de Marquinhos da Vesna, que era filho da Vesna e do Jair. Luiz Arthur Ferreira de Castro, craque do Colégio Leopoldo, de voleibol, hoje advogado, continua aí no jiu-jitsu. Um grande abraço, Luiz. Stefan Brock, ex-aluno da turma de meu filho. Grande abraço, Stefan. Sarinha Freitas, quanta honra. Separei aqui o que você pediu, Sarinha, para nós. Doutor Anderson Ávila, é uma grande honra tê-lo conosco. Anderson Ávila é um ícone do PT em Nova Iguaçu, lutador. Está sempre junto com as causas populares. Meus respeitos, Anderson, uma honra tê-lo conosco. Professora Ana Seixas, não sei se já abriu a agência de turismo, com o grande Haroldo. Elaine Rocha, muito obrigado por estarem aqui conosco nesse início de programa. Muito bem, a Sarinha mandou para nós uma observação para que nós lembrássemos hoje do Dia do Historiador. Não sei se vocês lembram, o Dia do Historiador, eu sempre me auto-intitulei historiador. Regulamentado ou não, eu sempre me auto-intitulei historiador. Família de historiadores, professor Leopoldo Machado, historiador, professor Newton Gonçalves de Barros, História do Colégio Pedro II, professor do curso da CADES, professor emérito do curso de aperfeiçoamento e difusão do ensino secundário, professora Leopoldina Machado, historiadora. Então eu sempre tive esse privilégio, sabe lá o que é você almoçar, jantar, passear com essa turma, conversando com esse pessoal. É negócio de doido, gente. Privilégio aí que Papai do Céu nos deu, né, Ronaldo? E muita coisa do que eu converso com vocês eu não aprendi nos bancos escolares, não aprendi na literatura, eu aprendi conversando com esses ícones. A memória de história da minha mãe era assustadora. Memória do meu pai, as palestras do meu pai, ninguém queria ir, e eu ia. Comprei meu carrinho, meu pai, vamos a Águas de Lindóia, vamos a Cuiabá, vamos embora. Vamos a Mato Grosso, tal, Campo Grande, vamos embora, vamos junto. Vamos ao Pantanal. E ele sempre palestrante e eu sempre junto com ele, com muita alegria. Muito embora fossem palestras de pregação doutrinária, espírita,
ele sempre as revestiu de um cunho histórico maravilhoso. Então, sempre foi uma honra para mim acompanhá-lo. Quantas horas maravilhosas eles me proporcionaram. Então, você vai aprendendo a ser historiador com quem é. E eles vão apontando para vocês esses detalhes. Facilita o caminho. Muito. A nossa querida Sarinha Freitas nos colocou o seguinte: a questão da sanção pelo presidente da República do historiador. O que acontece? Nós temos uma Constituição no Brasil que ela é presidencialista, mas na sua essência de formação, aqueles que a votaram estavam votando uma Constituição com um cunho parlamentarista muito grande. Tanto que nós somos presidencialistas, mas os recursos parlamentaristas estão na Constituição. E com todo respeito a todos aqueles que têm opinião contrária, eu sou 100% a favor do parlamento. Se o parlamento tem desvios de caráter, etc., cabe à sociedade eleger homens de bem. Agora, o pior, quando criticarem o parlamento de corrupto, etc., não se esqueçam que o parlamento é a representação da sociedade. Quem está sentado lá em Brasília, na Câmara ou no Senado Federal, não veio de Marte, não veio de Júpiter, não veio de Saturno, não veio da Lua. Ele saiu do nosso meio. Então, quando criticarem, por favor, pensem direitinho. Não, eu não me meto em política. Leia Bertold Brecht. És o analfabeto político, que é altamente nocivo à sociedade. É de você que não se mete em política que nasce tudo de ruim, porque você não participa. Você não luta pelo que tem que lutar. Então leia Bertold Brecht, porque você está dentro do pensamento e da crítica do nosso Bertold. De fazer as cobranças, que o povo pode fazer essas cobranças do parlamento, que são apenas os representantes do povo. Mas tem uma grande história que diz assim: você viu a passeata que fizeram na cidade hoje? Mais de 1 milhão. Foi mesmo? Por quê? Iam fechar as escolas. Puxa, que bacana. Não, mas eram as escolas de samba. Então, só para a gente entender como funciona a coisa. A escola de samba nós fazemos de tudo. Não, não vai fechar a escola de samba. Mas se for uma escola, tu vê muito pouco brigando, discutindo, para poder, de fato, querer que essa escola, a escola, não seja fechada. Então, o povo tem todas as artimanhas, tem toda a articulação de poder cobrar, de fato, dentro da legalidade, que pode ser cobrado aos nossos representantes. Eu sou 100%, eu estou dizendo eu aqui mesmo, pronome pessoal do caso reto, eu sou 100% contra as pessoas que procuram ficar fora da discussão política. Você faz mal à sociedade. Você não... Não, se não fizer bem, mal não faz. Não, você faz mal. Porque você não participa e fica fazendo fofoca. Você é nocivo. Procure onde você vai jogar. Não quer ser um ativista político? Como representante, os médicos aí sem fronteiras são ativistas políticos. O trabalho que eles exercem é político. Não é político partidário, não confundam. Mas é um trabalho pela sociedade.
é um trabalho político. A associação de moradores é política. A assembleia do condomínio, altamente política. Vocês vão estabelecer os critérios do condomínio. Se o cachorro... Como é que você vai fazer o passeio do seu cão? Se vai ter um espaço para os cães defecarem? Se os condôminos vão levar o saquinho plástico para quando o cão defecar na rua, catarem as fezes do seu cão. Então, todo esse alerta é para vocês. Vocês não estão vivendo em sociedade? Vocês não estão vivendo no condomínio? Eu estou dizendo vocês porque eu já faço isso todo dia, né? Eu fico aqui, eu faço questão de conversar com o lixeiro, eu faço questão de conversar com as meninas aqui que varrem o colégio. Tenho sempre um cafezinho aqui para elas, às vezes não entram, ficam com medo de tomarem bronca da supervisão, etc. Mas esse trabalho, principalmente com os mais humildes, é fundamental para todos nós. Ele tem que se sentir importante. Existem categorias aí que fazem a sua greve e não faz mal nenhum, a sociedade continua funcionando normalmente. O gari entra em greve, gente, é uma confusão pavorosa. Começa a ter lixo, começa a ter rato, começa a criar um tumulto na cidade horroroso. Então, por favor, vamos respeitar principalmente o piso da escada social. Você pega ali, o motorista do ônibus dá uma fechada, ele fecha o ônibus, desacata o motorista de ônibus, como passageiro também. Grande novidade você está fazendo, meu amigo. Você está fazendo mal e menosprezando um trabalhador. Se aquele trabalhador estivesse armado, você calava a boca e ia embora. Se fosse uma autoridade policial, você nem falava nada. Então, por favor, vamos acabar com esse machismo, com essas coisas comezinhas que não querem dizer nada para aqueles que têm o entendimento. Então temos uma Constituição no Brasil de conteúdo altamente parlamentarista. E uma das coisas do parlamentarismo boas que o Brasil tem é que você vota alguma coisa e envia para a sanção do Executivo. Aí o Executivo não concorda, eu não quero essa lei, e veta. A nossa Constituição prevê a derrubada do veto. Olha que maravilha. E a nossa questão, a nossa sociedade elegeu a Assembleia Constituinte que inseriu a questão da derrubada do veto, que eu acho maravilhosa, porque você derruba com a maioria esmagadora de deputados. Então vejam só, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, promulgou a lei que regulamenta a profissão de historiador no Brasil. Nós não tínhamos regulamentação. A promulgação foi publicada na edição da madrugada desta terça-feira, 18, Diário Oficial da União. A lei havia sido vetada por Bolsonaro, mas o Congresso derrubou o veto, em sessão remota no dia 12 de agosto. De acordo com o texto, poderá exercer a profissão de historiador aqueles que tiverem, em primeiro lugar, diploma de curso superior. Então, se você tem diploma de curso superior, você pode ser historiador. Um médico, ele pode ser historiador, ele pode fazer a história das pandemias no Brasil, a história das doenças sexualmente transmissíveis no Brasil. É um trabalho de história. E ele está sendo historiador ao fazê-lo.
De acordo com o texto, poderá exercer a profissão aqueles que tiverem diploma de curso superior, vírgula. Diploma de curso superior, vírgula. Aí vem mestrado ou doutorado em História e profissionais de outras áreas que tenham exercido a profissão por mais de 5 anos. Então, o leque de historiador ficou enorme. E tem que ser assim. Perdoem, é a minha visão, tem que ser assim. Eu não posso proibir um juiz de dar aula de direito. Ah, ele não tem complementação pedagógica. E daí? Vai ser a complementação pedagógica que vai dar a ele condição de dar aulas de direito? Não, o contador ele não pode dar aula de contabilidade. Mas por quê? Não, porque ele não tem complementação pedagógica. Mas, gente, isso é uma brincadeira. Você quer formar profissionais ou não quer? Se você vai ficar fazendo com que o indivíduo tenha que ir para uma faculdade para fazer complementação pedagógica, que de repente vai anexar ele 0, qualquer coisa, perdoem, mas é a minha ótica. Perdoem se eu estou sendo muito incisivo, mas é a grande verdade. Aí você faz uma complementação pedagógica para habilitá-lo a dar aula do que ele sabe. Um físico, não, tem que fazer complementação pedagógica para dar aula de física. Um biólogo tem que fazer. Não, ele é biólogo, mas não fez licenciatura, então ele não pode... Por favor, nós queremos andar com a educação ou nós queremos travar a educação? Vou dar um exemplo a vocês. Quando o Brasil começou a ter escolas normais para formar professores, o que acontecia? Elas se formavam aos 14 anos. Eu acho que grande parte de quem está nos assistindo aí nem sabe disso. Elas se formavam aos 14 anos. Aos 15 anos já estavam, às vezes, namorando. O indivíduo procurava uma professora, o homem sempre mal intencionado, já procurava uma professora para cuidar dos filhos dele muito bem. Não, eu casei com uma professora, ela vai alfabetizar meus filhos, vai cuidar dos meus filhos pedagogicamente. O homem sempre com má intenção, né? O homem é um negócio sério. A gente tem que discutir essa questão, que me perdoem, mas nós somos complicados. Então o homem já começava a namorar aquela menina de 14 anos, 15 anos, já pedia permissão aos pais, e aquela menina com 14, 15 anos começava o trabalho de alfabetização, o trabalho que os padres faziam lá atrás, que era o trabalho de ensinar a ler e escrever. Professoras das primeiras séries. Aí veio a modificação da educação, você partia para o bacharel em ciências e letras ou para o curso normal. Minha mãe fez os dois, o bacharel e o normal. Outras, o colégio e eram professoras. Então é importante que vocês norteiem a cabeça de vocês para esse aprendizado. Quando você concluiu o bacharel em ciências, que eram 5 anos, o bacharel, vocês já estavam aptos à faculdade. Então vocês veem historicamente, indivíduos entram na faculdade com 16 anos, com 17 anos, se formando aos 21, historicamente. Aí você modifica, muda a nomenclatura, cria o ginasial e pega o normal e joga para depois do ginasial. Aí o normal passa a ser um curso de nível médio.
Depois, numa tolice total, transforma o normal em curso superior. Não é sério. Dá para entender. Me perdoem, mas não é sério. Estou falando com vocês como alguém que tem legalmente 50 anos de profissão, meio século. Da aula oficialmente em 69. Eu vou até para publicar minha primeira autorização para lecionar. Eu estou falando oficialmente, porque eu leciono desde os 16 anos, 15 anos. Mas oficialmente desde 1969. Oficialmente, quer dizer, eu tenho 51 anos militando nessa área. Não estou dando palpite em coisa que eu não... E você pega o normal, transforma em nível superior. Por favor, você matou o curso normal. Você assassinou o curso normal. E cadê? Conclusão da história. As escolas particulares, obviamente, retiraram o curso normal dos seus currículos. As escolas públicas, os institutos de educação, não. Continuam formando alunas do curso normal. Vocês que votaram isso, desaceleraram a educação do fundamental, do antigo primário. Culpa de vocês. Canetada biruta que volta e meia alguém dá, sem nenhuma consequência. Para eles. Porque para a população a consequência é enorme. Então você retirou essa menina que já ganhava uma profissão cedo. Essa menina com 17 anos já estava com canudo na mão, com diploma de professora. Já podia trabalhar em várias escolas, já podia prestar concurso para o município, para o estado. Você simplesmente desacelerou, jogou numa faculdade. Com que intuito você jogou para a faculdade? Lobby de universidade? Universidade, de repente podiam esclarecer alguma coisa para mim, que a minha cabeça está curtinha. Eu não estou conseguindo entender. Aí você vai em Nova Iguaçu, observa ali o Instituto de Educação formando normalistas. O Rio de Janeiro mantém, assim como o Instituto, nosso aqui, o Estado mantém, até hoje, o uniforme das normalistas. Aquele meio da blusa. Isso aí tem o quê? 50 anos ou mais esse uniforme? Acredito que mais. Então você manteve uma história que tentaram destruir. Ah, no meu tempo era importante porque tinha educação moral e cívica. Está nos ouvindo? Gozado, né? O que é o bate-papo? A minha conversa hoje era sobre independência, era sobre o dia do maçom, era tudo diferente, era o meu planejamento. Continua o planejamento foi pro ralo. Tá no planejamento foi pro ralo. Então vejam só, eu queria que alguém que está nos ouvindo nos informasse qual universidade formava professores de educação moral e cívica. Talvez alguém aí possa me informar. Eu trabalho no ramo há muitos anos e desconheço. Estou sendo bem sincero, desconheço. Talvez vocês possam me informar. Educação moral e cívica nas escolas. Quem dava? Qual era a complementação pedagógica que essas pessoas possuíam? Eram formadas onde? Eu conheci aqui em Nova Iguaçu vários formados no primeiro RI, na Vila Militar. No primeiro regimento de infantaria na Vila Militar.
E tem algumas palestras desses formados que são tragicômicas. Total desconhecimento de fundamento pedagógico, de fundamento histórico, e foram diplomados. Então, vocês observem só, o camarada vira e diz para o Ronaldo que estudar, no meu tempo eu tinha moral e cívica na escola, não sei o quê. Mas quem é que formava seu professor? Pode perguntar que ele não sabe. Sabe não. Não existia essa formação prevista na legislação. Aí o outro diz assim, eu estudei Organização Social e Política do Brasil. Eu digo, você me perdoe, mas a Organização Social e Política do Brasil não está inserida na história do Brasil? Estuda a história do Brasil. Você não estuda a organização. Você não estuda a organização. Quando você estuda teologia, você não estuda. Precisa de uma matéria para dar o mesmo assunto? Vocês perdoem, vocês estão me escutando, mas o meu cérebro, eu sou muito burrinho. Então eu tenho dificuldade de aprender certas coisas. E essa é uma das coisas que eu fiquei com muita dificuldade de entender. Você já tem essas matérias inseridas na história. Como é organizada a sociedade brasileira, como é que ela se organiza no período, como é que ela modifica com a abolição da escravatura, como é que ela se comporta da escravatura com a chegada de Dom João. Essa social e política brasileira está dentro da história. Eu não preciso de uma matéria com esse nome para eu estudar um assunto que está em história. Complicado a gente discutir. Mas eu tenho dificuldade, o meu raciocínio é curto. Eu tenho dificuldade. Quando falo em Organização Social e Política do Brasil, e eu dei aula de OSPB, falando exclusivamente de Constituição. Então, o Leopoldo colocou como noções básicas de cidadania e em paralelo com a história. E nós trabalhamos. Outro dia um ex-aluno meu, delegado, conversando comigo, disse assim, Paulinho, aquelas histórias me ajudaram muito nos concursos, aquelas noções constitucionais. Não vou dar o nome porque ele falou isso aí comigo, né? Falou em off, não falou em público. Então, acho que não devo tornar público o nome desse ex-aluno. Mas vejam só, trabalhei dessa forma, como conteúdo da história do Brasil. Educação não é brincadeirinha. Quando você diz assim, você tem que inserir o aluno na escola. Tudo bem, eu tenho que inserir. Mas até que ponto, ao inserir com os seus pares na turma, eu começo a prejudicar o desenvolvimento da turma? Vocês já pensaram nisso? Quando eu tenho um filho que tem dificuldades sociais, dificuldades de raciocínio, mas ele tem que ser inserido. E ele vai para a turma do Ronaldo, que o filho dele, ele trata ali exigindo muito do filho, e o filho dele está sempre na frente. É justo o professor aprendizado do filho do Ronaldo por causa do meu filho? Estou só perguntando. Havia um quadro cômico na televisão que dizia, perguntar não ofende. Ou será que a escola teria que promover uma reciclagem para tentar trazer esse aluno ao nível da turma? Simplesmente inserir? Isso é solução?
Não, você tem que fazer um trabalho paralelo. E o mecanismo do trabalho paralelo, quem é que fornece? Pública tem essa previsão? Estou só perguntando, eu sei que não tem. Já fui secretário de Educação várias vezes e em municípios diferentes. Essa previsão orçamentária nós não temos. Então o que acontece? Você atrasa o rendimento da turma? Você não permite que ela se desenvolva? Não, mas tem um fulano, ele tem dificuldade, então eu não posso adiantar a matéria, que os outros acompanham, mas eu não posso por causa do Joaquinzinho ali que tem dificuldade. Esse é o comportamento correto? Ou o comportamento correto é nós ter assistência paralela para tentar desenvolver mais essa criança e dar linha na pipa do que é bom? Ou afastar, né? Ou afasta. Deixa ali quietinho no cantinho dele e fico que só de repente, será que é isso que é feito? Eu estou aqui só indagando, não estou afirmando. Quando você diz assim, foi feito um concurso e as escolas públicas do ensino médio são melhores que algumas escolas boas particulares. Aí, mais uma vez, eu que raciocínio com dificuldade, estou me confessando aqui como alguém com raciocínio difícil. Eu pergunto, essas escolas técnicas, federais, estaduais, que se vão à idade dos seus alunos, esses alunos nasceram lá? Foram produzidos por elas? Ou foram produzidos por outras escolas, inclusive muitas particulares, e na hora do exame de seleção passaram bem e lá estão. Quando não, muitos professores lá estavam lá também, lá e acolá. Então o alicerce dessas crianças não é de lá. E quando o indivíduo se vangloria da grande qualidade, ele não está se vangloriando de nada, porque ele está pegando o produto pronto dos outros. A base. Por favor, vamos ser humildes. Vamos discutir as coisas com bastante humildade. E outra coisa, primeiro lugar em concurso não quer dizer capacidade. Tá? Seja um vitorioso. O que é ser um vitorioso? É passar em primeiro lugar em concurso? Isso é ser vitorioso? Ou ser vitorioso é você ser um excelente profissional? Caráter, mesmo que passe na repescagem, não interessa. Mas será um excelente profissional. Será que não é isso que nós estamos precisando? Será que não é essa a nossa grande busca? Em primeiro lugar, já falei aqui no Ubuntu. Já comentei aqui sobre o Ubuntu. Não é que é a palavra mágica aí do Linux, que é o programa coletivo, programa para todos. Sem retenção econômica para ninguém. Nós já conversamos sobre isso. Educação tem que ser conversada sim, livre, sem que nós coloquemos amarras. Meu filho passou em primeiro lugar. Parabéns. Naquele concurso ele passou em primeiro lugar. Agora, como será esse seu filho como profissional? Hoje no Brasil, olha que pergunta desagradável que eu vou fazer. Quem faz medicina no Brasil? Se o governo federal reduzir, ou melhor, reduzir a ajuda econômica para aqueles que não têm condição de fazer medicina e o governo paga para que eles paguem depois, se esses programas acabarem, nós vamos voltar a ter medicina
como um curso de ricos e abastados. Porque a grande parte da população não tem condições de pagar 8, 9, 10, 11 mil reais de faculdade. E que mesmo assim ainda existe um funil. Mesmo assim ainda existe um funil, hein? E não é fácil. Estou dizendo a vocês o que nós precisamos brigar. Isso é comunismo? Negativo. Isso é socialismo? Não. Isso é valorização do ser humano. Não tem a ver com se é de esquerda ou se é de direita. Não tem nada a ver. Tá? Viva o nosso Mané Garrincha. Viva o nosso craque aí estrangeiro do Flamengo. Todos os dois chutavam bem com as duas, com a canhota e com a direita. Nós não estamos aqui discutindo questão de la destra e la sinistra. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo oportunidades para nosso povo. Então, quando nós discutimos esses assuntos, vamos discutir sentados, como dizia Ulisses Guimarães, porque quando você fica em pé para discutir, acabou a discussão. Aí é briga, aí acabou a discussão. Discussão política tem que ser sentado. Campo das ideias. Então você não concorda muito bem. De repente, tudo que eu falei aqui está errado. E vamos discutir. De repente, eu fiz um monte de proposta aqui sem nexo algum. Vamos discutir. Não tem problema nenhum. Vamos discutir. Da discussão nasce a luz. A educação é isso. Você planejou a live de hoje, a transmissão de hoje, mas o planejamento ele é flexível, não é flexível? Ele teve que ser flexível. E aí aconteceu. Olha que belíssima transmissão nós estamos fazendo aqui. Tenho certeza que o pessoal está. Não se trata de discordar de erro. Eu recuso até falar em erro ou acerto. Não se trata. São pensamentos, são ideias que nós precisamos discutir, sim, no campo das ideias. E sair da discussão que não leva a nada, a brigas. As ideias, a educação é justamente no campo das ideias. Formação, interiorização, desenvolvimento, evolução, e não estática. A educação, vou repetir, ela não é estática, ela não é parada. Sociedade dos Poetas Mortos, discutir as ideias. Olha o filme aí, vamos discutir as ideias. Se tiver que rasgar o livro, ele rasgou o livro, ficou em pé. Essa inovação, a educação, ela está sempre se inovando e acompanhando a evolução dos tempos. Ela não para. A educação, ela não para. O que o Paulinho está falando aí é no campo das ideias, de fatos que vieram distorcendo e ainda continua essa distorção, como ele falou, vou fazer minhas palavras, dá-se a canetada e está tudo certo. E acabou. E como é que fica? Não fica, porque acaba. Cadê? Cadê o normal superior? Cadê? Minha filha acabou de se formar na escola normal, aqui no Heitor Lira. Escola normal, do Estado, normal. É isso. E aí? Como fica? Essas escolas normais... Só um instantinho. Então, eu também, me desculpe, eu sou um pouco burro também. Eu fico um pouco... Eu acho que eu estou ficando igual a você também. Me perdoe, mas é complicado. Essas escolas normais é que abasteciam as escolas fundamentais. Depois deu-se um cunho à escola normal, fez-se um upgrade do curso normal e você conseguia fazer um pós-normal para poder começar a lecionar no quinto, no sexto, no sétimo, ou ampliar o seu conhecimento e passar mais para as crianças. Era uma atualização docente. E você simplesmente extinguiu isso tudo. Obviamente, por pessoas que não têm intimidade nenhuma com a questão educacional.
Nada. O sujeito vem, tem poder de definir. Essa questão do historiador, eu gostei muito, porque o presidente vetou e o Congresso derrubou o veto. O que é o Congresso? O Brasil tem um sistema bicameral. Nós temos os deputados federais e temos os senadores. E certas votações, como é a questão da derrubada do veto, reúne o sistema bicameral, onde o senador tem um voto unitário igual ao de um deputado. Sim. Então o Congresso se reúne e vota. E o Congresso se reuniu, são acho que 81, mas 513, se não me falha a memória, e derrubou o veto do presidente Bolsonaro e está regulamentada a profissão de historiador. Esse historiador, inclusive, no processo, ele pode, inclusive, lecionar. Nós temos que abrir espaço para profissionais lecionarem. O médico tem que voltar à escola. Eu lembro quando nós tínhamos aqui, quem dava programa de saúde eram médicos. Isso aí. Então nós temos que reviver o que tivemos de bom. Aí vem a burocracia, cria empecilhos e quem perde é o aluno. O nosso curso de contabilidade do Colégio Leopoldo tinha contadores dando aula, advogados dando aula. Aí você, de repente, vem e tolhe tudo isso porque ele não tem complementação pedagógica. Pô, mas o cara sabe contabilidade, poxa. Ah, mas ele não fez complementação pedagógica para poder lecionar. Meu cérebro é curto, ele não acompanha isso. Ele pode ter um ciclo de palestra, agora obrigá-lo aí todo sábado para fazer... Eu não vejo finalidade, tá? Eu vejo o resultado de um lobby universitário para que isso exista. Perdoem, mas é a minha opinião curta, eu sou curtinho nesse aspecto. O profissional tem que ter acesso. Ele tem que poder lecionar. Ah, mas ele leciona assistido por outro, não tem problema nenhum, mas ele tem que ter condições de lecionar, de passar o que sabe. Proibir que alguém que sabe alguma coisa passe o que sabe para terceiros, isso é um crime monstruoso que uma nação comete. Perdoe, essa é a minha humilde opinião. Mas aí continua, de acordo com o texto, poderão exercer a profissão aqueles que tiverem diploma de curso superior. Tá. Curso superior. E nós temos outras discussões hoje seríssimas, que é essa questão do mestrado e do doutorado. Quantas pessoas, quantos professores capazes têm que trabalhar para manter as suas famílias e não tem dinheiro para fazer o mestrado? Ou será que alguém está pensando que mestrado é mixaria, é trocadinho? Ah, mas ele pode fazer público? Pode fazer público. Mas e esse período que ele estuda, que vai ter que abrir mão do trabalho para estudar, quem é que paga? Quando você tem um emprego público que paga bem, você continua recebendo e fazendo mestrado, parabéns. Continua recebendo e faz doutorado, parabéns. Pergunta minha. E o lucro da sociedade universitária com esse mestrado e o doutorado? Será que não cabia essa prestação de contas? A escola, a universidade tal tinha um desempenho assim, mas depois que formou tantos mestres, tantos doutores, o desempenho da universidade passou a ser assado. Será que não cabia essa informação para nós? Aí você fica, o camarada faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, e eu fico perguntando, e o lucro da sociedade com esses cursos? Que muitas vezes a sociedade pagou. Muitas vezes a sociedade pagou esses cursos. E como pagou?
pagou permitindo que esse professor não vá para a faculdade, que esse juiz não vá para o seu trabalho para fazer o mestrado. A sociedade pagou. Qual é o lucro? Vocês me perdoem, eu estou observando com os olhos de educador, com os olhos de perdoe, com os olhos de professor, daquele que quer ver o resultado. E o resultado é medido pela sociedade que nós criamos. E decididamente nós estamos mal, muito mal, como sociedade. Nós temos tido atitudes aí que complicadíssimas. Quero nem entrar nesse mérito que não é a nossa finalidade. Eu estou fazendo uma crítica eminentemente construtiva para que sejam revistas essas questões. Para alguém sentar lá em Brasília como ministro da Educação, ele tem que ter educação. E é uma história com H monstruoso, para que nós nos orgulhemos do ministro da Educação e possamos colaborar com o trabalho do ministro. Importantíssimo. Quando nós temos um ministro da Saúde, esse indivíduo tem que ter questões de entendimento da saúde, de preferência até com reflexo internacional. Uma nação que já teve tantos expoentes no campo da medicina, da saúde pública, etc., não pode se dar ao luxo de colocar qualquer pessoa no Ministério da Saúde. Essa é a minha simples ótica. Eu estou emitindo uma opinião técnica. Eu não estou emitindo uma opinião política partidária. Eu estou emitindo uma opinião eminentemente técnica. Não confundam, por favor. Ser técnico é ser técnico, é ser específico naquilo que nós fazemos. Muito bem. A especialização com linhas de pesquisa relacionadas à área será considerada. Se a formação do historiador tivesse sido em universidade estrangeira, o curso precisará ser revalidado no Brasil. Perfeito. Ou melhor, acho até que o termo está errado. Precisa ser validado. Acho que não é revalidado, é validado. Revalidar é validar de novo. Ele não foi validado no Brasil, então ele tem que ser validado. Acho ali até que a redação está errada, mas tudo bem. Minha ótica. A proposta diz que o historiador pode, entre outras atividades, dar aulas, fazer pesquisas, assumir serviços de documentação e informação histórica, cuidar da preservação de documentos. E é necessário o seu registro profissional para exercer a função. Então, enfim, temos a legalização do historiador, importantíssimo, que legalizemos mesmo, que o indivíduo se recicle, vá lá na Biblioteca Nacional, vê lá como é que você cuida de um documento ressecado e o coloca quase que como novo, as técnicas feitas com isso, como é que você verifica as questões das fotos, etc. É importante também que você se especialize no setor. Adorei, viu, Sarinha? Tá aí, adorei essa regulamentação do historiador. O historiador é fundamental para uma nação que não conhece sua história corre o grande risco de perder o seu amanhã, porque você não tem raízes. Referência. Você perde o seu amanhã. Várias pessoas disseram isso, inclusive a grande atriz Bibi Ferreira. Eu tive o privilégio de conhecer Procópio Ferreira, tive o privilégio de conversar com ele, de tomar várias vezes aqui em Nova Iguaçu, no K11, uma canja quando ele chegava.
Foi através dele pela primeira vez que eu vi os autos da derrama e a sentença de Tiradentes. Foi a primeira vez que eu vi. Foi com Procópio, eu novo. Eu tinha o quê? 19, 20 anos. Tive esse privilégio. E você, quando conversa com um cara muito mais velho, com a imagem de Procópio Ferreira, o que você aprende é inimaginável. Conversando sobre Gil Vicente, sobre Paula Vicente, sobre o teatro português, sobre o que representa aquelas máscaras, uma rindo, outra chorando, a ligação com a Grécia. Então, conversar com Procópio era uma coisa anormal. E aprendi muito com ele. Depois, aqui em Nova Iguaçu, nosso professor Rui Afrânio Peixoto também prestou homenagens ao Procópio Ferreira, pegou o teatro da nossa antiga Arcádia, levou as cadeiras da Arcádia Iguaçu de Letras lá para o teatro, lá no Afrânio, e lá colocou o nome de Teatro Procópio Ferreira, em homenagem à presença do Procópio em Nova Iguaçu. Conselho de hoje: aproveitem esse pessoal mais velho. Aprendam com eles. Tirem deles ensinamentos. Porque senão você vai começar a fazer afirmação que não tem sustentação. Amanhã nós vamos conversar sobre o Dia do Maçom, sobre o 20 de agosto. E vocês vão ver quanta controvérsia, quanta discussão tola em cima de uma questão maior que é a independência do Brasil. Ah, mas dona Leopoldina tinha assinado, etc. Aí não adiantava Dom Pedro. A banda não é assim não, não é assim que toca não. Nós vamos conversar sobre isso amanhã. Então hoje ficou aqui o pedido da Sarinha, a análise da profissão de historiador, e falamos sobre educação em geral. Espero que tenha sido útil. E aqueles que discordarem, por favor, está aí o chat para vocês colocarem as observações. Ronaldo, 1h02 que nós falamos hoje. Deus nos livre, guarde e proteja quem nos ouve. Eu quero só falar uma coisa rápida, que a educação, apesar de ser uma palavra singular, ela é plural. Ela abrange todas as áreas do conhecimento. Todas, sem exceção. Se fala muito em em multi e transdisciplinaridade, mas na prática o que nós vemos em muitas ocasiões, desde a faculdade até lá o ensino fundamental, é justamente o individualismo e não pensar na coletividade. E o assunto hoje foi muito oportuno para que possamos refletir, fazer nossa reflexão sobre a educação. De que educação nós estamos falando? Não é minha nem do Paulinho, é educação para o povo, do povo e da sociedade. Uma sociedade plural, que é uma palavra singular, mas também ela é plural. Muita paz, que Jesus os abençoe. Vamos manter nossas orações e nossa eterna gratidão a vocês. Muito bem. Amanhã estaremos aí com mais reflexões. Hoje eu estou muito feliz porque a nossa internet caminhou numa tranquilidade muito grande. O assunto foi bom. Não deu surpresas nem lá nem aqui. Então deu para a gente caminhar com muita tranquilidade. Amanhã eu devo ir a Miguel Pereira. Viu, Geraldo? Já marquei com meu sobrinho lá, com o Patrick, filho do meu irmão mais velho. Vou me informar ali na Estrada da Piedade sobre até onde eu posso ir para chegar em Monte Líbano. E vou passar por Vera Cruz. Vou verificar aquelas paradas ali, o trecho de linha férrea que ainda existe em alguns trechos.
e poder conversar aqui sobre esse Brasil que passou rápido, que é o Brasil da linha férrea, que a turma brigou para acabar e, gostem ou não gostem, tende a voltar. Não se esqueçam disso, tende a voltar. O prefeito Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, já botou lá o seu VLT, que nada mais é do que um bonde moderno, já embelezou ali o Rio de Janeiro com o VLT. Tem hora que me dá uma alegria muito grande, porque me recordo o tempo que eu andava de bonde no centro, os bondes abertos, né? Não tem nada de ar-condicionado, o ar circulava com uma tranquilidade maravilhosa e nos dá saudade. Então nós vamos caminhando, estudando o que passou e brigando para o que é bom não seja jogado fora, seja valorizado e seja mantido. Lembrando a todos das orações, lembrando a todos daqueles que nos deixaram, um grande abraço a toda a família que passou por esse momento difícil e que nós possamos um dia simplesmente nos lembrarmos desses momentos como coisas do passado, porque estamos educados já para evitar que problemas como esses ressurjam. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde, e até amanhã, se Papai do Céu assim permitir. Muito obrigado.